Esse é o nosso último encontro. Realizamos 5 encontros temáticos que mostraram nossa trajetória de pesquisa ao longo dessa década, e vários convidados da prática nos ajudaram a moldar uma agenda de pesquisa futura com impacto social, que vai ser a temática desse nosso último evento. Os vídeos das nossas conversas anteriores estão disponíveis no YouTube do grupo. Fiquem à vontade para acessar e compartilhar. Com o sucesso desses nossos eventos de celebração de 10 anos, nós também inauguramos uma série de eventos chamada PSAG Connect. Nós acreditamos que o diálogo entre acadêmicos e profissionais é essencial para impulsionar o impacto das pesquisas e modificar também de forma positiva a realidade social. Então, ao longo de 2025, nós vamos manter essa agenda de eventos e nós esperamos contar com a participação de todos vocês nessa interação com os profissionais do setor público. Então, acompanhe as nossas redes sociais para saberem mais sobre os próximos eventos. Hoje nós vamos conversar sobre a nossa proposta de agenda de pesquisa para impacto. Nós vamos refletir um pouco sobre programas futuros de pesquisa, forma como analisaremos e produziremos impacto com as pesquisas acadêmicas e as ações de intervenção como parte dos projetos de pesquisa. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença e convidar o professor Ricardo Azevedo para iniciar a nossa conversa. Professor Ricardo? Bom, Islaine, obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Acho que o ponto aqui inicial na nossa abertura é uma discussão do momento que nós estamos hoje, que é o tema principal. Nós estamos num grande momento de transição, não apenas na área aqui de administração e contabilidade, mas como acho que na academia como um todo, né? Já existe um consenso na literatura pela busca de maior impacto pelas pesquisas, né? Discussões já vinham sendo realizadas, não é algo necessariamente novo, mas que agora ganhou foco. A literatura já vinha tratando o tema de Research Practice Gap, ou seja, a lacuna entre o que a academia publica e o quanto isso efetivamente gera mudança na prática organizacional e social em geral. Algumas métricas já vinham sendo adotadas, né, como o REF do Reino Unido, né, e essas métricas de impacto vêm ganhando importância. No Brasil, não se pode deixar de mencionar que a discussão é atual e a CAPES vem já sinalizando uma mudança importante, tentando, propondo, né, uma medidas de impacto, não só para os programas de pós-graduação, mas que vai afetar também a atuação de grupos de pesquisa, a atuação de programas de pós-graduação. E nessa transição, o que que nós temos, né? Nós temos, acho que o momento atual, aqui eu estou chamando de atual, né? O momento tradicional, a lógica tradicional, que qual era o output desejável da pesquisa, né? O foco era numa publicação qualificada, ou seja, o periódico importa, né? E a contribuição da pesquisa, ela era baseada no contexto empírico analisado, basicamente, também para a literatura. Esse era o output desejável. Eu quero ter uma boa publicação, eu quero conseguir justificar, né, com base nos meus resultados, o meu impacto, né? Nessa transição, nessa busca de transição aí para um modelo baseado no impacto, nós temos aí uma, acho que importante mudança, que citação e resultados não necessariamente, né, não, Orlando, pode voltar ali no anterior, né? Não necessariamente ele é o ponto central. A lógica muda. Então, qual é o desejado, né, nessa nova lógica? O desejado é o impacto é a transformação social. Então, não basta apenas uma boa publicação em termos de posicionamento do periódico e não basta apenas ser citado e aguardar de uma forma passiva que os meus resultados produzam mudança social. Então, é uma nova lógica que a gente precisa, acho que, refletir de forma conjunta, né? Bom, para seguir aqui na nossa discussão, eu já passo a palavra para o professor André Lino. Obrigado, Ricardo. Acredito que dentro dessa é, dimensão que o Ricardo acabou de tratar, né, sobre a necessidade de impacto social, que é oposto à lógica tradicional de impacto dentro da academia e mensurações de impacto dentro da academia, nós passamos a orientar uma das ações da nossa proposta de agenda de pesquisa para impacto, foi a criação dessa matriz de foco de impacto que vocês estão vendo aí na tela, né? Então, basicamente, qual que é a ideia? Tradicionalmente, nós, enquanto pesquisadores, né,
nós estamos acostumados a problematizar a pesquisa através da busca do gap, da construção do gap na literatura anterior. E, muito provavelmente, quando a gente passa a refletir num trabalho de pesquisa orientado para impacto, não é apenas o gap teórico e a nossa contribuição para a literatura que vai ser importante, mas a gente precisa, na verdade, de outros direcionadores, né, para nossa atuação enquanto pesquisadores. E dentro dessa lógica, né, então, talvez orientar a nossa forma de fazer pesquisa pela busca do gap e pela construção do gap na literatura, talvez não seja a melhor maneira. Então, essa matriz, ela é guiada, na verdade, por empirical puzzles. A ideia dos empirical puzzles é simplesmente observar no mundo real, nas discussões que estão em voga na sociedade, conversando com stakeholders, conversando com diferentes participantes da comunidade, quais são os grandes desafios da sociedade naquele momento. Quais são as questões que precisam ser resolvidas em diferentes organizações, em diferentes comunidades e em diferentes, basicamente, grupos que compõem a sociedade. Quais são os problemas que afetam a vida daquelas pessoas, a vida profissional, a vida pessoal e etc. E a partir desse olhar, de entender os empirical puzzles da realidade, a gente passa a orientar uma atividade de pesquisa, né, voltada a, basicamente, responder a esses problemas e, ao mesmo tempo, problematizar a literatura anterior e contribuir para a literatura acadêmica. Então, essa matriz, ela, basicamente, nas colunas, ela traz os grandes desafios da sociedade. E nas linhas, quais são os potenciais projetos de pesquisa ou programas de pesquisa que nós, enquanto pesquisadores, poderíamos atuar, baseados em uma literatura prévia anterior, que contribuem para responder a esses desafios da sociedade. Então, a célula dessa matriz de foco de impacto, o que ela faz? Ela liga, ela une a contribuição acadêmica com o foco nos desafios contemporâneos da sociedade, demonstrando, basicamente, que para cada grande desafio, nós podemos desenvolver um tipo de pesquisa com um research design específico, com uma questão de pesquisa específica e com toda a metodologia associada na coleta de dados e nos resultados a serem apresentados, que vai contribuir de determinada forma para que a gente gere impacto social positivo. E dentro dessa matriz, quando a gente olha para a célula nos ajuda a pensar ex ante, no momento do design da pesquisa, quais são, por exemplo, os caminhos para desenvolver uma atividade de impacto baseada na nossa pesquisa. Então, de antemão, quando eu penso em um grande desafio da sociedade e eu tenho uma atividade de pesquisa a ser desenvolvida, com base nessa matriz eu já consigo passar a refletir quais são os stakeholders, quais são os agentes, os atores da sociedade que eu preciso me relacionar para desenvolver uma pesquisa de impacto. Quais são, por exemplo, os caminhos para intervenção que eu deveria adotar? Então, eu preciso fazer advocacy, eu preciso, talvez, elaborar algumas atividades de capacity building, eu preciso elaborar eventos e workshops para aumentar a awareness e conscientização sobre aquela temática para os diferentes atores. Tudo isso passa a ser pensado e refletido desde os estágios iniciais de desenvolvimento da pesquisa. Então, a matriz de foco de impacto, em geral, né, qual que é o grande ponto dessa matriz? É basicamente balancear o foco do desafio da sociedade com a nossa necessária contribuição acadêmica como pesquisadores e, para isso, pensar estrategicamente nas etapas da nossa pesquisa que vão ligar o resultado da pesquisa acadêmica com o impacto potencial para a sociedade. De certa forma, o que essa matriz faz é não, basicamente, tratar o impacto e a contribuição acadêmica como algo dicotômico, mas sim como uma coisa que deve ser integrada desde o início da pesquisa, né? Então, nesse slide que exemplifica a nossa matriz de foco de impacto, eu vou passar a palavra para o professor André Aquino, para ele, basicamente, mostrar alguns exemplos para vocês. Bom, bom dia. Se a gente olha aí nas células, as células, elas, como o André falou, representa aí
o nosso esforço de olhar as colunas, que são os impactos que a gente, ou os grandes temas de impacto que a gente quer tratar. E aqui no grupo, a gente escolheu 3 temas, que é sustentabilidade ambiental, vulnerabilidade e pobreza e democracia e equidade. São temas que nós temos interesse de contribuir em termos de impacto. Então, nós olhamos para esses temas. Mas, ao mesmo tempo, como um grupo de pesquisa, se a gente olha a literatura que nós usamos e o campo de conhecimento que a gente contribui, de alguma forma, estão relacionados com serviços públicos e organizing, que são as linhas da matriz. Accountability, orçamento, contabilidade e auditoria. Esses 3 temas, basicamente, a gente vem trabalhando nos últimos anos. E agora, nessa transição, a gente começa a relacionar esses temas com os Grand Challenges que a gente quer contribuir. Então, só para dar um exemplo, se a gente, por exemplo, vai desenhar uma pesquisa de sustentabilidade ambiental, algumas perguntas que a gente poderia fazer seria como melhorar as compras públicas induzindo critérios de sustentabilidade, atendendo à nova lei de licitações. E dado que a gente quer fazer transformação e melhorar o uso de compras públicas para que a gente consiga sustentabilidade ambiental como impacto, provavelmente intervenções que a gente deveria fazer estariam associados com treinamento e capacitação de compradores em municípios, trabalhar com recomendações de políticas públicas para a difusão de novas práticas. Mas o mesmo tema de sustentabilidade, em termos de impacto, poderia ser trabalhado numa perspectiva de accountability, ou como que a gente poderia ampliar a responsabilização pelos danos ao meio ambiente relacionados a compras públicas. E, claro, a gente utilizaria outro tipo de literatura, outro tipo de teoria, provavelmente algum método distinto, mas a gente também teria que pensar em potenciais intervenções para que a gente melhorasse a responsabilização nos danos gerados ao meio ambiente. Por exemplo, alterando as práticas de auditoria pública. E aí a gente poderia pensar dessa maneira para todas as células dessa tabela. Então, a nossa proposta aqui, como o André falou, é toda vez que a gente desenhar uma pesquisa, a gente sempre pensar não apenas no gap da literatura que a gente vai trabalhar, mas também no tipo de impacto que a gente vai gerar em termos de grandes desafios da sociedade. E para isso a gente tem que pensar automaticamente em qual a nossa teoria da mudança, ou como que a gente pensa, acha que aquele conhecimento que a gente está gerando vai ajudar diversos atores na sociedade a implantar as mudanças que são desejadas. E aqui eu acredito que eu passo a palavra já para o Fernando, que ele vai falar um pouquinho de teoria da mudança para a gente. Legal, obrigado André, Ricardo, André, Ricardo e Gislaine, né? Ficou fácil para mim falar agora, acho que vocês, vou tentar não repetir, na verdade, tentar falar com outras palavras e não repetir, porque eu acho que vocês já deixaram tudo muito claro. Na teoria da mudança, né, a ideia é que uma organização qualquer, né, pode ser um grupo de pesquisa, como aqui para o PSAG, ou pode ser uma empresa, pode ser um governo, vai tentar mostrar como ela transforma os seus recursos em resultados à sociedade, né? E aí, no meio do caminho entre recurso e resultado à sociedade, você tem as atividades que ela vai colocar ali nesses recursos, insumos, para gerar produtos que geram resultados diretos para a população-alvo e, consequentemente, por último, o resultado à sociedade de uma maneira mais ampla, né? E aqui que estaria o impacto, de fato, que uma intervenção, que um projeto vai gerar. E aí, numa visão mais tradicional, a gente tem, aí que eu estou falando de um grupo de pesquisa, né, do PSAG, mas de muitos outros. A gente tem que recursos seriam capital humano, né, que é o pesquisador, e financiamento para pesquisa científica. Atividades é a própria pesquisa científica em si e treinamento, né? O próprio PSAG se envolve em treinamento, né? A gente já fez o Young Researchers, por exemplo, e outras atividades antes. Produtos seriam apresentações em congressos e seminários, resultados diretos desses produtos das publicações, né, em revistas acadêmicas, e resultados da sociedade seriam citações desses artigos e disseminação da pesquisa científica, né?
Quando a gente pensa assim, usando essa visão mais tradicional, acaba que, inevitavelmente, o foco, né, e métricas ficam ali nos resultados diretos, que são as publicações acadêmicas, né? Então, refletindo bastante do que os meus colegas já falaram, o Ricardo disse lá atrás, você vai olhar para quantos artigos você está publicando e, no máximo, para a qualidade desses artigos, muitas vezes tendo em vista a qualidade do journal da revista em que ele está publicado, né? E aí a gente olhando para isso pensou, bom, isso não está refletindo tanto o impacto que a gente está querendo gerar, né? Então, como a gente muda esse framework para conseguir esse impacto conforme eles estavam descrevendo antes, né? Das Green Challenges, da matriz. E a ideia não é que a gente vai abandonar esse framework, mas ele precisa ser acrescido de outras coisas, né? Então, olhando de uma maneira até retroativa, primeiro no impacto, o que que a gente quer, né? Então, resultado da sociedade. A nossa proposta é que a gente vá além de citação e disseminação da pesquisa, mas que a gente precisa localizar impacto, né? Então, estou olhando aqui no final do gráfico ali embaixo, né? Canto direito inferior. Por exemplo, tem a agenda da ONU, né, de localização lá das ODS, dos SDGs, como que aquelas metas que são muito amplas, às vezes, podem ser de fato implementadas localmente, né, em municípios, comunidades locais. Se a gente conseguir fazer que essas comunidades tenham resultado de longo prazo, que populações vulneráveis, né, tenham captura de valor, melhorem a sua condição, aí sim a gente está gerando impacto. Não é só um paper sendo citado mais vezes, né? Um passo anterior, qual que é o resultado direto que a gente precisa alcançar para que esse impacto de longo prazo se realize? Não é só ter o artigo publicado, mas é um resultado inclusivo e não acadêmico, né? Para a gente medir isso aqui, não basta métricas quantitativas, mas métricas qualitativas também desses resultados inclusivos que a gente está tendo. Um passo atrás, qual que é o produto? O produto não é apresentar num congresso apenas, mas é um produto co-criado, né? A gente precisa se engajar com outros stakeholders, precisa falar com governos, falar com essa comunidade local, falar com practitioners, né? Com gestores públicos, gestores da iniciativa privada, para poder co-criar soluções. Um passo atrás, quais são as atividades que a gente precisa colocar para gerar esse produto co-criado? Várias, diferentes, né? Aí elas são contextos específicos. Não é uma bala de prata que vai resolver o problema, mas a gente tem que pensar num toolkit, né? Numa caixa de ferramentas com diferentes intervenções que a gente possa usar. E indo um passo atrás, qual que é o recurso que a gente precisa para ter toda essa cadeia funcionando? Legitimidade, né? O PSAG ele precisa ser visto como um ator que consegue mediar e consegue, de uma maneira transversal, conversar com todos esses entes e atores, né? E aí é interessante que esse recurso da legitimidade é um recurso dinâmico, né? Que ele é um resultado nosso, né? Ele vai aparecer depois que a gente conseguir entregar tudo isso. Então a gente espera ter aqui uma maneira, uma espécie de um círculo virtuoso em que essa legitimidade venha através da nossa atuação. Perfeito? Então toco a bola de volta para vocês e ansioso para o debate no final. Bom, e aí, dado isso que o Fernando colocou, nós desenvolvemos um framework para que a gente usasse nas nossas pesquisas, na etapa de desenho da pesquisa, para que nos ajudasse a pensar um pouco sobre isso. Esse framework, ele está em desenvolvimento, então, mas aí nós gostaríamos de compartilhar um pouco com vocês para vocês verem como é que a gente está tratando isso. Então, nesse framework, e aí a gente teve o cuidado de colocar exatamente como é que ele aparece para a gente. Não tem nem edição no slide, é assim mesmo que ele aparece, é um formulário em Google Form que a gente preenche com uma série de perguntas. À medida que a gente responde essas perguntas, nós vamos refletindo sobre o impacto que essa pesquisa geraria e como que a gente justifica essa pesquisa. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é responder esse conjunto de questões para ter uma hipótese de como que é aquele conhecimento que está sendo gerado pela pesquisa vai impactar de alguma forma a sociedade. E esse conhecimento que vai ser gerado, ele impacta a sociedade não simplesmente porque ele foi gerado, porque a sociedade, para ela mudar a forma como ela opera, de alguma maneira a gente tem que alterar as práticas, a maneira como os atores reagem,
os incentivos que eles respondem, o que eles produzem, como é que eles entendem. Então, do conhecimento gerado até o impacto, tem que acontecer intervenções aí de alguma forma, seja feito pelo pesquisador, pelo grupo de pesquisa, ou por um grupo de atores que a gente já vai conversar sobre isso. E aqui a gente entende impacto por uma mudança social para melhor no futuro em relação à situação atual. E aqui, só para tornar um pouco mais material, nós trazemos o exemplo da reforma de Ipsos. No grupo de pesquisa, nós entramos na reforma de Ipsos, aqui só por uma curiosidade, quando a gente fala reforma de Ipsos, é adoção do padrão de contabilidade internacional para o setor público, que começou aqui no Brasil em torno de 2008, os primeiros movimentos registrados, e o grupo de pesquisa, o PSG, ele entrou nessa agenda em torno de 2012, 2013. Então, enquanto a reforma estava acontecendo, a adoção das políticas estava sendo puxada pela autoridade nacional, pela Secretaria de Tesouro Nacional, nós entramos naquela postura mais passiva de pesquisa, de tentar entender o que estava acontecendo. Então, a gente aplicou o framework de forma retrospectiva essa pesquisa, esse programa de pesquisa, só para a gente compartilhar um pouquinho como é que a gente pensa sobre isso. Então, as questões seriam as seguintes. Quando a gente vai iniciar uma pesquisa, a gente deveria responder qual que é o problema da sociedade que a gente está tentando resolver. Seja ele organizacional, grand challenge, ou seja, um wicked problem na sociedade em geral. Que problema da sociedade que a questão de pesquisa trata? Então, a gente aqui já tem o foco. O problema de pesquisa ele já é chamado a ser relacionado com um problema da sociedade em si. No caso, como a gente está falando da reforma, da adoção de Ipsos, a pergunta aqui é por que ter um novo padrão de políticas contábeis agrega valor à sociedade? Então, existem hipóteses para isso. Um novo padrão contábil melhora a transparência, melhora a harmonização do uso da informação, ajuda a gente a consolidar informação de municípios no balanço das contas públicas nacionais. E isso gera impacto de que tipo? Como é que a gente agrega valor tendo um novo padrão contábil sendo adotado? E aí, só para responder essa pergunta, claro, a gente parte de uma literatura quase que normativa de entidades internacionais que defendem a adoção de novos padrões contábeis. Seguindo, a gente perguntaria qual que é a relevância desse problema em si, e só voltar um pouquinho. Quando a gente fala da relevância desse problema social, organizacional, na questão de Ipsos, a gente naturalmente perguntaria por que a adoção de regime de competência é algo que deva ser valorizado. Por exemplo, se isso tem relação com a questão de fome e desigualdade, se isso tem relação com democracia, se isso tem relação com uma gestão fiscal mais responsável dos municípios, e aí vai. Bom, seguindo, eu não vou passar pergunta a pergunta com tanto detalhe, mas só para vocês entenderem um pouquinho nesse início, onde isso vai desdobrar, como que a gente sabe que em algumas situações a adoção do regime de competência poderia trazer resultados positivos, mas não necessariamente isso traria resultados positivos para todo tipo de contexto, para todos os países, para todos os municípios. Então, o quanto que esse tipo de hipótese que eu estou propondo, ele vai gerar o mesmo resultado para todo tipo de contexto. Então, essa terceira pergunta puxa um pouco o que o André Lino falou minutos atrás do empirical puzzle. A gente precisa começar a entender um pouco mais a nossa hipótese de transformação em relação àquele contexto. Como a gente está falando de adoção de regime de competência para 5.500 municípios, é óbvio que eu começo a pensar que os resultados desse regime de competência não vão ser os mesmos para os diversos municípios. E eu começo a trazer esse contexto para dentro da análise.
Bom, em seguida eu pergunto qual que é a situação futura e esperada. O que que eu quero que realmente aconteça nesses municípios com a adoção de políticas contábeis? Eu espero que, no fundo, eu espero que a política contábil adotada, gerando uma informação de qualidade diferente da que eu tenho hoje, dita superior, vai ser usada para munícipes interagindo com organizações sem fins lucrativos. Essa informação vai ser usada em audiência pública pelos munícipes e eles vão ter mais controle social. Percebe que quando eu começo a fazer isso, automaticamente eu trago para a mesa também diversos pressupostos. Eu estou pressupondo que os munícipes vão participar de audiência pública e usando aquela informação, portanto, isso vai gerar um debate mais qualificado. Claro que todos esses pressupostos eu tenho que trazer para uma discussão de impacto, porque tudo isso depois vai mostrar para mim que talvez aquele impacto não aconteceu. E ele não aconteceu porque eu estava assumindo pressupostos que na realidade não param de pé. Bom, tudo isso eu trago para o programa de pesquisa, que normalmente nas pesquisas tradicionais eu nem passo por eles. Eu simplesmente saio rodando testes ou fazendo análises e eu não questiono os pressupostos que estão por trás dessas análises. Bom, a gente sabe que cada fenômeno social tem estruturas, tem ciclos. No caso de Ipsos que eu estou falando, essas informações que seriam utilizadas também no ciclo orçamentário, elas estão associadas com os próprios ciclos orçamentários e ciclo político. Eu não posso ignorar ciclos políticos que estão associados, por exemplo, com os investimentos que vão ser feitos em sistemas de informação, em capacitação de contadores, que vão permitir que aquela informação seja gerada pela adoção de novas políticas contábeis. Então, eu preciso trazer esses ciclos também para o fenômeno, e até nesse ponto aqui a gente está trazendo para a mesa as coisas que eu preciso considerar para saber quais as informações, qual o tipo de conclusão que eu preciso chegar, que tipo de evidência eu preciso gerar na minha pesquisa, mas também que tipo de intervenção eu preciso fazer para que a melhoria da qualidade contábil seja sentido lá na ponta, em termos de accountability, em termos de responsabilidade fiscal, etc. Porque a gente começa a perceber que só a qualidade da informação contábil não vai gerar o impacto desejado, porque ela é só um pedaço da história toda. Bom, nesse ponto eu já começo a entender um pouco mais do caminho da mudança, que a gente chama de pathway. O caminho da mudança que eu tenho que percorrer para que efetivamente a qualidade da informação contábil gere aquele resultado que eu quero. Bom, seguindo um pouco mais, para ser um pouco mais rápido aqui, se eu começo a entender qual que é o caminho da mudança, automaticamente eu começo a levantar quais são os atores relevantes. No caso da reforma de Ipsos, lá no início a gente já tinha percebido que Tribunal de Contas, Secretaria do Tesouro Nacional eram atores relevantes, mas depois, com o tempo, a gente começou a perceber também que as associações de representantes de auditores também eram atores relevantes. Nós começamos a perceber que a Frente Nacional de Prefeitos também eram atores relevantes, que os próprios desenvolvedores de sistemas de informação, que as políticas contábeis rodam e que acabam sendo barreiras para a implementação das políticas, também são atores relevantes. Só que, veja, a gente percebeu isso depois de 6 anos de pesquisa. O ideal seria que a gente conseguisse antecipar esses atores relevantes para interagir com esses atores relevantes para desenhar a pesquisa conjuntamente. A gente vai perceber que isso muda um pouco, como já foi dito aqui, a própria dinâmica própria dinâmica da construção da pesquisa. Conforme a gente percebe os atores e a gente já conversou sobre ciclos, sobre contexto, a gente agora está um pouco mais confortável para conversar sobre quais as intervenções têm que ser feitas para que aqueles atores comecem a mudar suas próprias práticas, suas próprias formas de atuação, para que a informação contábil que está sendo gerada possa gerar o efeito necessário. Então, aqui a gente já começa a falar de intervenção. Podemos seguir, Gislaine?
E aí, claro que os grupos de pesquisa, o pesquisador não vai conseguir fazer todas as intervenções ao longo de 15 anos de um ciclo de mudança, por exemplo, ou de um ciclo de intervenção. Então, a gente precisa pensar no desenho da pesquisa quais intervenções nós vamos fazer, quais nós vamos dividir com alguns parceiros, quais que nós não temos nem como acessar os parceiros, mas que a gente espera que seja feito no futuro. No caso da, da adoção de IPSAS, as grandes intervenções foram feitas por uma combinação entre Secretaria de Tesouro Nacional e Tribunal de Contas. Se a gente vê a articulação que houve entre Secretaria de Tesouro Nacional e Tribunal de Contas para aprovação do novo plano de contas, teve alguma participação de acadêmicos, principalmente aqueles mais próximos do CFC. A articulação da Secretaria do Tesouro Nacional para o desenho do novo padrão dos sistemas de informação integrados para a gestão financeira, talvez tenha tido menos, mas teve uma participação importante das próprias empresas de consultoria e de desenvolvimento de sistemas. Só para dar um exemplo aqui para vocês. Por fim, a gente reflete um pouco de qual que é o tempo que esse caminho vai levar para os resultados começarem a aparecer e, por final, como é que a gente mensura esses impactos. Então, aqui só para dar um exemplo da dificuldade que é a gente desenhar uma pesquisa voltada para impacto. E quando a gente fala de intervenção, só para fechar um pouquinho essa questão de intervenção, existem tipos de intervenção, isso aqui é alguma coisa que a gente ainda está em desenvolvimento, e eu vou falar desses 2 slides só para a gente não ficar com a ideia de que intervenção é treinamento, que intervenção é disseminação em cursos de MBA, na nossa área principalmente, ou que intervenção é jornalismo científico. Então, esse tipo de intervenção, que é disseminação, é um dos tipos de intervenção. Mas aqui, para dar um exemplo para vocês, nós poderíamos usar as evidências, eu estou aí na primeira coluna, na primeira linha, usar as evidências das nossas pesquisas para responder a consultas públicas dos órgãos reguladores. Por exemplo, do IPSASB regularmente faz consultas a desenho de normas, nós poderíamos responder essas consultas, ou mesmo a audiências públicas em câmaras municipais ou assembleias legislativas que fazem debates sobre determinados temas. E quando que a gente usa isso? Quando nós somos provocados ou quando nós identificamos janelas de oportunidade para falar nesses fóruns. Mas também outros tipos de intervenção estão mais associados com engajamento de atores relevantes, com sensibilização e com convencimento de atores chaves. Aí nós já estamos falando de advocacy, de tentar influenciar uma agenda pública, de convencer líderes que podem desbloquear determinadas agendas. Ou aí na quarta linha, nós podemos falar de ação coletiva, de construção sociossimbólica, de reduzir determinadas barreiras de mudança através de mudança de regulação ou criação de novos incentivos, que é a última coluna dessa tabela. E, por fim, a gente enxerga alguns tipos de construção de capacidades. Um deles é o típico treinamento para operadores ou profissionais na ponta, como a gente está falando de skills ou de treinamento mesmo. Outros tipos de capacity building poderia ser o desenvolvimento de sistemas ou frames que substituam o próprio treinamento. Para quem está acompanhando a agenda de compras públicas, uma das soluções para a gente reduzir a insegurança jurídica de compradores para compras públicas de inovação não é necessariamente a gente treinar o comprador de inovação. Porque entre o momento que a gente está hoje de compra pública até os primeiros casos sendo julgados, sendo avaliados pelos auditores dos tribunais de contas, existe uma insegurança jurídica grande. Então, talvez aqui a gente tenha que desenhar toolkits, talvez a gente tenha que desenhar modelos de contratos,
modelos de processos que já sejam pré-validados pelos tribunais de contas, para aumentar um pouco a segurança jurídica. Isso não é treinamento, isso é desenvolvimento de cases. Bom, outros tipos de capacity building, então aí a gente pode conversar em outros momentos, mas eu passo aí já para, acho que é o André Lino que vai entrar aqui com a gente para a gente seguir a apresentação. Isso, obrigado, André. Então, pessoal, basicamente, parte do que eu tenho para discutir com vocês é sobre o caminho para o impacto, né? E o André, ele tocou em alguns dos pontos já, mas o que é relevante a gente mostrar aqui e basicamente refletir juntos, né? É que gerar o impacto final, a mudança na vida das pessoas, o outcome, né, social, é algo que talvez nós, enquanto pesquisadores, nós não temos, na verdade, total controle. Porém, nós temos controle no desenvolvimento dos caminhos para gerar impacto, que é a nossa reflexão da matriz, a reflexão do framework que o André apresentou e a reflexão de quais são as intervenções que eu vou efetivamente utilizar, né? Então, nós, enquanto pesquisadores, nós devemos olhar para o caminho para o impacto e entender, ok, a partir da minha pesquisa, do meu resultado de pesquisa e até do design, do processo de desenho da minha pesquisa, em quais momentos eu vou conseguir iniciar intervenções que no futuro, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10 anos, mas em algum momento do tempo vai efetivamente gerar um impacto e melhorar a vida das pessoas, né? Então, essa é a ideia. E quando a gente olha para esse gráfico que eu desenvolvi e estou apresentando aí, é só para exemplificar, né, que dentro de uma dinâmica mais tradicional de pesquisa, onde o foco está no artigo que é publicado, e esse artigo que é publicado em qualquer revista acadêmica, ele fica lá na internet e espera ser lido, né? Nessa dinâmica tradicional, se o seu artigo tem algum impacto, é muito muito caso a caso, é alguma coisa que provavelmente aconteceu pelo fato de alguém da prática, em determinado momento do tempo, ter tido interesse em publicações acadêmicas, encontrado o seu texto, conseguido compreender o seu texto e utilizar o seu texto de uma maneira que mudou alguma prática, algum processo dentro de uma organização. Parece ser um caminho um pouco difícil, né? Que tudo isso aconteça e que efetivamente algo vá mudar na sociedade. Mas esse é o caminho, na verdade, esse modelo, né, que é o sem intervenção, é o nosso modelo tradicional. Normalmente, pesquisadores publicam pesquisas e, no máximo, avaliam se está sendo citado por outros colegas ou não, mas a gente não efetivamente trabalha para que a prática passe, que o pessoal da prática, né, os profissionais, passem a utilizar aquela pesquisa. Isso muda um pouco quando a gente segue para uma ideia de disseminação. Na disseminação, eu já tenho alguma busca por impacto, né? Eu, enquanto pesquisador, eu busco me engajar com diferentes stakeholders que têm um papel na sociedade relevante. Em determinado momento, em determinado grau, enquanto pesquisador, para disseminar a minha pesquisa de forma mais simples e com foco específico nas necessidades da prática, eu posso fazer uma tradução da minha pesquisa, né? Então, por exemplo, eu posso ter um sumário executivo de uma página que mostra os principais pontos e mostra para os profissionais quais são os grandes takeaways ali, né? O que eu tiro daquela pesquisa. Isso pode ser uma estratégia de tradução. Outra estratégia de tradução poderia você, talvez, ter alguma ferramenta mais interativa em um website, onde você mostra pontos centrais da sua pesquisa. Mas isso é uma tradução e talvez nesse cenário, por mais que eu tente me engajar e eu tente traduzir a minha pesquisa para uma forma para uma forma que seria mais palatável para um profissional da prática, que muitas vezes tem menos tempo também, precisa de uma solução mais rápida e etc. O que acontece na disseminação é que o pesquisador ele para em determinado momento e transfere a responsabilidade da intervenção, do efetivo uso daqueles resultados da pesquisa para o profissional da prática, certo? Então, o que acontece é que nesse modelo de disseminação, a gente meio que faz toda a atividade de pesquisa, publica, traduz para a prática e espera que após a publicação e esse processo de tradução, alguém da prática vai efetivamente utilizar
aquele resultado, né, aquele conhecimento que foi gerado e produzir algumas das intervenções que foram apresentadas ali pelo André no slide anterior. Agora, quando a gente pensa na matriz de impacto, na matriz de foco de impacto, o que a gente está pensando, na verdade, é desde o início entender o nosso papel como pesquisadores na coordenação de todo o processo de caminho para o impacto. Então, no último quadrante, que é o de coatuação e coordenação, a gente, enquanto pesquisadores, desde o início do processo de desenho de pesquisa, nós já sabemos qual é o Grand Challenge que a gente quer alterar e qual é a nossa expertise acadêmica, né? Qual que é a literatura acadêmica, etc., que a gente vai utilizar para ajudar a resolver aquele problema. Mas a gente entra em diálogo com os profissionais da prática, com as pessoas que efetivamente são impactadas por aquele desafio no dia a dia. E entrando nesse diálogo, a gente passa a coproduzir um pouco das atividades da pesquisa. Então, não é algo imposto pelo pesquisador, mas é um diálogo onde eu entendo quais são os principais problemas que afetam a vida daquela pessoa, eu retorno com potenciais análises teorizadas, discuto novamente e a gente passa a entender qual é o ângulo do problema e de que maneira esse problema pode ser tratado desde o início, desde os estágios iniciais da pesquisa. Então, só isso por si só já é uma espécie de intervenção no sentido mais da conscientização e dos diferentes agentes da prática entenderem e compreenderem qual é o problema em questão e quais são as possíveis soluções. Mas, além disso, se a gente continuar no último quadrante, além disso, o que pode acontecer é que, basicamente, eu coproduzo a pesquisa, né? Então, eu tenho atividades de pesquisa muito mais próximas com relação àquela pessoa do campo. Então, não é necessariamente uma entrevista, mas é algo muito mais próximo e ativo e engajado, que leva a potenciais soluções que já podem ser aplicadas, digamos assim, logo no primeiro estágio pós-publicação ou durante o desenvolvimento da pesquisa. Nesse sentido, essa etapa de coordenação e coatuação, a gente passa a atuar de forma muito mais engajada e próxima dos atores sociais relevantes para resolver o Grand Challenge e não delega necessariamente para eles as intervenções, mas desenha em conjunto. Qual é a maneira que essa pesquisa primeiro responde a um problema social relevante e de que maneira os resultados que a gente está conseguindo demonstrar podem ser traduzidos em intervenções que vão efetivamente alterar o status quo. Então, nesse sentido, a intervenção ela acontece ao longo da pesquisa, né? A intervenção ela é concomitante, não espera o resultado efetivamente ser publicado para depois ser traduzido e etc. Então, esse quadrante é o que, de certa forma, demonstra mais claramente, né, e torna mais palpável que a nossa pesquisa esteja seguindo um caminho para o impacto. O ponto é que isso demanda uma natureza científica de slow science, né? Então, eu preciso dessa interação, eu preciso de um diálogo, eu preciso gerar esse balanceamento, eu preciso gerar confiança, ter legitimidade, como foi dito. Então, tudo isso demanda uma postura da academia que precisa ser revista também. E eu acho que parte desses desafios agora o André vai sumarizar para a gente. Isso. É, essa mudança de postura que o Lino colocou também vem do fato de que os grandes desafios que a gente quer tratar, eles já estão aí. Então, desafio, por exemplo, de sustentabilidade do clima, não é assim, nós que vamos propor as grandes temáticas, a grande temática está dada. Então, se a gente quer se aproximar dessa discussão, não é que a gente vai constituir um outro fórum. O fórum já existe. O fórum de debates de questões de sustentabilidade e clima, ele já tem sua própria dinâmica. Então, provavelmente, o que a gente tem que fazer é nos aproximarmos desses fóruns, interagir nesses fóruns e desenhar, junto com os principais atores, quais são as questões principais que a gente tem condição de ajudar. Então, por exemplo, se é uma questão de accountability associado a fóruns
globais de métricas de clima, as COPs já estão rodando e já existem métricas sendo utilizadas ali nas COPs que podem ser questionadas com relação à questão de invisibilidade. O que tem que ser feito é nos aproximarmos desses grupos e construir uma pesquisa compartilhada com eles. Mas isso puxa, como o Lino falou, uma mudança de prática. Porque a prática tradicional, normalmente, nós vemos pessoas como informantes ou respondentes, e a gente precisaria mudar para uma prática, por exemplo, de entrevista mais pós-modernista, em que as pessoas elas são parte do problema e da solução, e a pesquisa é construída junto com elas, servindo ao propósito da própria melhoria daquele ambiente. Só que quando a gente faz isso, existe uma necessidade de coordenação. Então, e o ritmo da pesquisa é algo coletivo. Então, provavelmente, não sou eu que defino que a coleta de dados dura 2 meses, provavelmente a coleta de dados dura enquanto a interação da construção coletiva daquela pesquisa dura. E aí, o paradoxo que o André já trouxe, enquanto isso pede uma dinâmica de slow science, a gente é pressionado por questões de carreira. Então, nós continuamos sendo cobrados por volume de publicação. Para acessar a agência de fomento, nós precisamos de volume e qualidade de publicação. Nós precisamos dessa publicação para continuar credenciados em programas de pós-graduação ou conseguir promoção universitária. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês assim, não é uma visão romântica de que vamos fazer isso e vamos conseguir isso de forma fácil. A gente sabe que existem diversas barreiras para fazermos isso. E um terceiro desafio é que os recursos técnicos eles não são suficientes. Então, não é mais suficiente membros de equipe capazes de lidar com teorias complexas, de realizar análise que dominam métodos. Na abordagem anterior, isso era suficiente. Então, uma equipe bem montada, com membros capazes em teorias, análise e métodos, era suficiente. Agora a gente precisa mais do que isso. A gente precisa de capital político, reputacional, legitimidade para entrar no meio desses atores e manter essa reputação entregando tudo aquilo que a gente está dizendo que quer entregar e capacidade de coordenação. Então, no mínimo, esses 3 desafios. Provavelmente existem mais desafios. Isso tudo aqui para, assim, dizer para vocês, esse é um movimento que o PSG está fazendo de querer se aproximar mais da sociedade, de talvez exercer um papel no futuro de uma think tank, de conseguir trazer para os atores relevantes evidências que possam ajudar ajudar no desenho de políticas públicas, ajudar no desenho de intervenções e, eventualmente, participar ativamente em algumas dessas intervenções. Então, esse aqui é o nosso plano que a gente queria compartilhar com vocês e gostaríamos de ouvir a opinião de vocês. Como é que a gente pode fazer isso daqui de maneira coletiva, talvez. Obrigado, e aí vamos ouvir a todos e todas que estão aqui. Muito bom ver vocês, Vitor aqui, Cláudio. Bom ter vocês aqui com a gente. Obrigado, professores, por todas as colocações. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário, alguma consideração? Bom, acho que nós temos ainda uns 9 minutos aqui na nossa atividade, então o pessoal pode ficar à vontade aí para abrir o microfone ou colocar comentários aqui diretamente no chat. Enfim, eu acho que o momento é propício, né? Por isso que nós estamos encerrando essa série aqui de eventos de 10 anos do grupo, para esse tipo de discussão. Essas reflexões que nós estamos aqui apresentando hoje, nós já vimos discutindo, né, há pelo menos 3 anos
analisando medidas de impacto, como analisar impacto e mais recentemente, como não apenas analisar impacto pela pesquisa, mas como produzir intervenções, que eu acho que é o ponto aqui central da nossa discussão de hoje, com base na atuação acadêmica, né? O momento atual, apesar de nós termos aqui uma reflexão pelo grupo, né, PSAG, para o grupo PSAG, nós estamos abrindo porque eu acho que isso nós entendemos que isso é de interesse não só do PSAG, mas de outros grupos de pesquisa e de outros pesquisadores que atuam, né, com a produção de pesquisa, então, em certo momento, isso pode ser útil. O momento, acho que é propício porque já há uma aceitação, como eu coloquei lá na abertura, de que é necessário implementar esse tipo de mudança com base nas pesquisas para atuar ali naquele gap de research practice, né? Ou seja, essa separação, né? Mas a incerteza está presente, né? Nós estamos aí, acho que nos próximos meses vamos receber, né, como a CAPES vai efetivamente mensurar programas, isso vai afetar, obviamente, carreira e agências de fomento. Então, a nossa discussão aqui online talvez até contribua para instrumentalizar aqui o debate. Bom, não sei se nós temos aqui comentários, perguntas. Fiquem à vontade aqui. Nós Posso temos um chat provocar? aqui. Posso Nós temos provocar, Vitor? 2 comentários no chat aqui, André. Islane, você quer ler? Sim, pode ser. Um é o comentário que a Karine acabou de enviar. Enquanto auditora de controle externo do TCL do Rio de Janeiro, assessora do MP Rio de Janeiro há 8 anos e doutoranda de Direito Financeiro da USP, percebo com muitos bons olhos a iniciativa. Fantástica. Penso da mesma forma sobre geração de impacto e mudar realidades através do conhecimento. Sinto diariamente nos casos que acompanho em promotorias de tutela coletiva. Então, a Karine deixou um comentário. O Antônio já coloca uma pergunta. Como poderia essa cultura de coparticipação em pesquisar alcançar as administrações dos governos locais, que muitas vezes não têm recursos humanos e meios para se ater a atividades além das que já existem em seu dia a dia? Alguém quer começar? Muito bom, obrigado. Linus, quer falar? Eu não sei se Vitor quer trazer alguma reação para a gente do Sul, se Cláudio quer colocar algum ponto, já são de casa. Linus, você ia falar? Oi, Vitor, vai lá. Acho que eu. Eu queria parabenizar, né? Enfim, eu tô afastado um pouco aí do grupo, né? A gente fazia tempo que eu não via todos. É bom revê-los a todos, né? Então, a iniciativa eu tenho acompanhado ali nas notícias no LinkedIn, enfim, acompanhado pelas redes aí como está evoluindo essa discussão, né? E eu vejo com muito bons olhos, assim, a questão de estruturar, né? Como que é uma pesquisa intervencionista, né? Enfim, ela ainda mais nessas questões de grant challenge, né? Isso a gente sabe que não são questões para se resolver, como o André falou, assim, unicamente por um ator, né? Mas são questões complexas que envolvem múltiplos valores, múltiplas pessoas, múltiplas organizações e o que já correm para além da questão acadêmica, né? Enfim, os inúmeros fóruns que tem aí dentro, né? Mas, assim, então, ter essa estrutura de como funciona uma pesquisa, assim, é um ganho gigantesco, assim, para todo mundo que quer começar. Afinal de contas, a gente vai para a pesquisa sempre pensando em contribuir para a conversa, né? Eu sempre penso assim, a gente quer contribuir com um grão ali para a conversa que está acontecendo, né? Essa questão dos grant challenges, assim, eu vejo assim que tem a questão também política, né? Enfim, acho que foi tocado naqueles pontos de intervenção que eu vejo assim que talvez não se fale muito na pesquisa, mas essa questão de interferir, especialmente os pontos que o André colocou ali com relação ao que tipo de intervenção seria além da disseminação, né? São papéis políticos que os cientistas têm que assumir. E muitas vezes a gente fica com o pé meio para trás assim em assumir que esse é um papel político, de fato, não partidário, né, mas um papel da micropolítica das relações, de ter que influenciar a conversa, né, para além da técnica como o André colocou, né.
Então, eu ainda não sei como fazer isso, né? Enfim, eu sei que o Kurt Lewin fala assim, que quando a gente quer entender alguma coisa, a gente tem que tentar mudar ela, né? E eu, nas minhas tentativas de mudar alguma coisa, né, não consegui, consegui entender bastante, mas não mudar nada, assim, né? Nem o departamento eu consigo mudar. Então, assim, me dá uma questão, assim, de falta de ar, assim, quando eu penso assim, nossa, como é que eu vou influenciar uma conversa sobre pobreza, né? Enfim, a gente sabe que a gente é só um grão de areia perto da discussão que já é gigantesca, né? O que eu tenho feito é tentar me aproximar dos profissionais, como o André colocou, né? Então, comecei agora uma pesquisa sobre o uso de tecnologias para monitoramento das florestas, né? E o trabalho de se aproximar é um trabalho longo e dedicado, assim, o André, inclusive, me ajudou nessa jornada e me fornecendo alguns contatos, né, André? Mas consegui agora, André, uma visita que vai acontecer no começo do ano que vem, durante 8 meses, tentando conversar com os atores, né? Porque os atores têm uma outra temporalidade do que a gente também, né? Então tem isso que é importante falar também, talvez colocar nesse framework, né? A questão da temporalidade, porque a temporalidade da pesquisa e das perguntas de pesquisa, elas têm um horizonte de tempo mais longo do que a urgência dos atores, né? Que estão, de fato, envolvidos não só com a questão técnica, mas com a questão política, né? Com a questão política que ela é extremamente, não diria caótica, né? Mas ela muda da noite para o dia, né? Então, para eles, assim, estão toda hora apagando incêndio. Daqui a pouco entra um novo discurso no debate e eles têm que lidar com isso, né? Então, eu vejo com muito bons olhos o framework, acho que é muito útil para todo mundo que quer pensar. Talvez esses elementos de cautela sejam interessantes, né? Um deles assim, esse papel político, né? O quanto que a gente pode participar e ser atento também para não ser usado como uma bucha de canhão, por exemplo, né? Eu tenho visto acontecer em muitos casos, às vezes, né, você precisa, um ator quer promover uma agenda, pega um cientista debaixo do braço e diz aqui, olha só, a minha resposta está aqui, eu estou sendo amparado por esse dado, né? E para promover a agenda dele. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente pode exercer esse papel ativista e político, né? Acho que é uma campanha que todos já estão, campanha que eu digo na academia, né? Já existe esse movimento. Mas, assim, a gente ainda é amador nesse jogo, né? A gente sabe muito bem montar uma pesquisa, conversar, pesquisar, né? Então, os atores que estão no dia a dia da política, eles são mais profissionais, então a gente tem que ter só um cuidado de não ser usado como uma espécie de bucha de canhão aí para as agendas que a gente talvez nem saiba quais sejam, né? Então, acho que esse é um cuidado que tem que se ter, né? Então, né, espero ter contribuído, enfim, acho que, mas vejo com muito bons olhos a questão do framework, né? E como isso também pode ser disseminado para outros grupos, assim, como intervir, como ter cautela, como se preparar para uma pesquisa que influencie, né? Parabéns a todos aí, bom revê-los. Legal, Vitor, muito obrigado. Chegou já contribuindo, levantando o nível já, como sempre. Muito bom. A gente tem a dúvida aqui que o Antônio encaminhou, né? Eu poderia comentar brevemente. Olha só, Antônio, obrigado aí pelo questionamento, né? Eu não sei se eu tenho uma resposta, né, para a sua dúvida. Como essa cultura de coparticipação em pesquisas pode alcançar a administração de governos locais que muitas vezes não têm recursos humanos e etc, e meios, né, para ir além da atividade do dia a dia, né? Bom, não sei se eu tenho uma resposta para isso, né? E não quero direcionar uma resposta aqui que seja muito utópica, né? Mas esse é um desafio dado e é o nosso contexto aqui, que a gente não pode desconsiderar, né, no nosso contexto do país, que existe uma grande diversidade de estruturas dentro da administração pública e que isso precisa ser considerado, não só como objeto de análise, mas, como você colocou, na co-construção da pesquisa, né, e talvez e também após a pesquisa, a gente precisa ter uma mudança de papel, como por exemplo, né, participantes das pesquisas precisam ser informados ao final da pesquisa os resultados, afinal de contas, talvez no modelo tradicional, como foi colocado, né, o trabalho acabaria do pesquisador no momento que a pesquisa é publicada. Não, se eu tenho contribuições, eu preciso retornar para todos aqueles que participaram, para trazer, olha, para informar os meus participantes de quais foram os meus
resultados que nós construímos de uma forma, né, conjunta, né? Então, não é necessariamente uma panaceia, um remédio para todos os males, né, para todos os pontos, né? Mas, enfim, é um desafio que está dado aqui para nós. Tá? Obrigado aí pelo seu comentário e pela participação aqui conosco. Ricardo, só eu queria complementar um ponto, porque essa questão que o Antônio levantou tem uma outra dimensão que a gente não necessariamente tratou, mas que é central e que está alinhada com esse comentário, que é a questão do escopo do impacto, o alcance do impacto. Então, em determinado momento, você pode pensar que você quer alterar uma regulação nacional, né? Então, o meu impacto vai ser em todos os 5.500 municípios do Brasil e etc. Mas eu posso também ter uma atividade de impacto que mude a vida de um bairro ali, ou que mude a vida de um município, né? Então, a cultura da coparticipação, que uma das barreiras para você participar é tempo e recurso disponível, né? Pode ser que ela esteja mais evidente em algum município do que em outro, né? Então, para mudar, vários municípios eles têm desafios similares e vários municípios vão ter recursos e tempo diferentes e pessoas ali dentro com interesses diferentes para coproduzir ou não, né? Para criar essa pesquisa. Então, eu acho que nesse sentido seria o que eu vejo até por experiência própria é você realmente tentar encontrar o primeiro caso ou os primeiros casos que vão abrir as portas e que a gente vai conseguir conversar e ter esse diálogo mais aproximado para desenvolver a pesquisa. A partir dos primeiros casos, entra toda a história de construção da legitimidade, né? Então, eu tenho um primeiro caso que eu trabalhei em conjunto, que eu desenvolvi uma pesquisa interessante, que ela teve relevância acadêmica também para aquele município. A partir desse primeiro momento, você constrói o seu capital e passa, então, a talvez atuar com outros municípios, em outras situações, em outros estados. Mas é um trabalho que, de início, demanda um esforço maior, mas para o final, muito provavelmente, isso se expanda, né? Então, o impacto, talvez de início, eu não pensaria num impacto tão, né, amplo e grandioso, mas o impacto no nível local já é impacto. E a partir disso você constrói um impacto para o nível municipal, e a partir disso você constrói impacto para uma região e por aí vai. Então, a construção ela é feita pouco a pouco, eu imagino, e não tem nada de errado nisso. Acho que esse é o caminho. E, enfim, vão ter formas e formas, né? Essa provavelmente não tem uma resposta certa, como a gente disse, porque as intervenções são várias, os contextos e as situações são variadas também, mas é mais baseado na minha experiência, eu acho que esse é uma possibilidade de caminho. Muito bom. Pessoal, é isso. A gente agradece a todos vocês estarem aqui conosco, é sempre um prazer. A gente queria fazer uma foto para deixar marcado esse nosso último encontro da comemoração dos 10 anos. Então, quem quiser ligar a câmera, a Polly vai fazer a foto. A hora que ela dizer para a gente sorri, a gente se mantém estático, não sei como é que funciona isso. Claro que sim, André. Só peço que tu levantes um pouco a tua câmera. Opa! Essa é a hora que a gente revê as faces aqui, né? Tem gente que fica de câmera fechada. Bom vê-los e vê-las a todos e todas. Vamos lá, 3, 2, 1. Mais uma. Só um segundo. Ó, novamente. Tudo bem, Karine, sem problema. Ok. Obrigado, Polly. Pessoal, foi um prazer tê-los e tê-las aqui. Nos vemos em breve em um próximo evento. Que fiquem Boas bem, festas para tenham todo mundo aí. um bom final de ano. Boas festas, Vitor, pessoal. E nos vemos em 2025. Um abraço para vocês. Tchau, Abraço, pessoal. gente. Muito obrigada. Bom Tchau, Natal, bom Ano gente. Novo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.